5.280. Esse é o número recorde de falências de empresas registradas no Brasil em 2025. Um número que assusta, que preocupa e que levanta uma questão inevitável. O que está acontecendo com a economia brasileira? Nos últimos anos, temos acompanhado uma trajetória alarmante. Em 2014, eram 828 falências. Em 2016, esse número mais que dobrou, chegando a 1.863. Até chegarmos ao recorde histórico de 5.280 empresas que fecharam as portas em 2025. Esses dados, divulgados pela Fecomércio SP e pela UOL, revelam uma crise sem precedentes no empresariado brasileiro. Mas antes de continuarmos com essa análise profunda, se você se importa com o futuro do Brasil, se você quer entender o que realmente está acontecendo com nossa economia, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos desvendar essa crise. Mas o que está por trás desses números? Seria apenas uma consequência natural de ciclos econômicos? Ou há decisões políticas e econômicas que aceleraram esse colapso? Mas o que está por trás desses números? Seria apenas uma consequência natural de ciclos econômicos? Hoje vamos analisar como as políticas do governo Lula têm impactado o cenário empresarial brasileiro. Para entendermos a gravidade da situação atual, precisamos olhar para o histórico. Entre 2014 e 2016, durante o final do governo Dilma Rousseff, também do PT, o Brasil enfrentou uma das piores recessões da sua história. As falências saltaram de 828 para 1.863 em apenas 2 anos. Nos anos seguintes, durante o governo Temer e especialmente no governo Bolsonaro, houve uma redução significativa. Em 2022, tínhamos 833 falências registradas, o menor número da série histórica recente. Mas então, algo mudou drasticamente. Com o retorno de Lula à presidência em 2023, os números voltaram a subir de forma acelerada. 1.405 empresas em 2023. 2.273 em 2024. Mas o que tem causado essa avalanche de falências? Vamos aos principais fatores. Primeiro, a carga tributária. O Brasil já era conhecido por ter uma das cargas tributárias mais complexas e pesadas do mundo. Com o governo Lula, a promessa de reforma tributária trouxe mais incertezas do que soluções. Empresários não sabem como planejar o futuro quando as regras do jogo mudam constantemente. Segundo, a taxa de juros. A Selic, taxa básica de juros da economia, tem se mantido em patamares elevados. Isso encarece o crédito, dificulta investimentos e sufoca empresas que dependem de financiamento para capital de giro. Pequenas e médias empresas, que são a maioria no país, simplesmente não conseguem sobreviver com o custo do dinheiro tão alto. Terceiro, o aumento do custo Brasil. Energia elétrica mais cara, combustíveis em alta, logística precária, burocracia paralisante. Tudo isso corrói a competitividade das empresas brasileiras, tanto no mercado interno quanto externo. Quarto, a política fiscal expansionista. O governo tem aumentado gastos públicos de forma agressiva, pressionando a inflação e gerando desconfiança no mercado. Quando o governo gasta demais, alguém precisa pagar a conta, e geralmente são as empresas e os consumidores. Mas quem são as vítimas dessa crise? Todos os setores foram atingidos, mas alguns sofrem mais do que outros. O comércio varejista tem sido devastado. Lojas que existiam há décadas, tradicionais em suas comunidades, não conseguiram resistir à combinação de queda no consumo, aumento de custos e concorrência do comércio online internacional, facilitado por políticas cambiais questionáveis. A indústria, especialmente a de transformação, enfrenta um cenário de desindustrialização acelerada. Sem competitividade, sem incentivos adequados, sem previsibilidade, fábricas fecham e a produção migra para outros países.
O setor de serviços, que emprega a maioria dos brasileiros, também sangra. Restaurantes, salões de beleza, academias, empresas de eventos, negócios que dependem da renda disponível da população estão fechando em massa porque os brasileiros simplesmente não têm dinheiro para gastar. E talvez o mais trágico, as startups e empresas de tecnologia, que representam o futuro da economia, estão migrando para outros países. O ambiente de negócios hostil no Brasil está expulsando justamente aqueles que poderiam gerar os empregos do amanhã. A gente vê isso no aumento do desemprego, na dificuldade para conseguir uma vaga e na informalidade, com muita gente tendo que se virar como pode, sem garantias ou segurança. E quando o emprego fica mais raro, o que acontece com o poder de compra? Ele diminui. Você já deve ter sentido isso no supermercado. Os preços sobem, o carrinho fica mais vazio e aquele produto que antes era comum na sua casa, de repente, vira um luxo. Isso gera uma pressão enorme. As famílias precisam fazer escolhas difíceis: pagar o aluguel ou comprar o gás, cortar o lazer ou a internet que os filhos usam para estudar. Esse aperto financeiro constante gera um estresse que vai muito além do bolso. Ele afeta a saúde mental. A ansiedade sobre como pagar as contas, o medo do futuro, a sensação de impotência, tudo isso pode levar a problemas sérios, como depressão e esgotamento. É uma carga emocional muito pesada, que muitas vezes é carregada em silêncio. Muitas pessoas se sentem sozinhas nessa luta, mas é fundamental saber que não estão. Outro ponto crucial é a desigualdade. Em tempos de crise, quem já era vulnerável sofre ainda mais. A distância entre ricos e pobres parece aumentar. Enquanto alguns conseguem se proteger e até prosperar, uma grande parte da população luta para garantir o básico. Isso impacta o acesso à saúde de qualidade, à educação e até mesmo à moradia digna. As oportunidades ficam desiguais e o sonho de um futuro melhor parece mais distante para muitos jovens. É fundamental que a gente continue falando sobre isso, não para desanimar, mas para criar consciência e buscar soluções. Precisamos cobrar políticas públicas eficazes que olhem para as pessoas, que incentivem a geração de empregos e que protejam os mais vulneráveis. Precisamos apoiar pequenos negócios locais, fortalecer a economia da nossa comunidade e, acima de tudo, cuidar uns dos outros. Se você está passando por um momento difícil, saiba que pedir ajuda é um ato de coragem. Converse com amigos, familiares ou procure apoio profissional. Existem serviços de atendimento psicológico gratuitos ou a baixo custo disponíveis. Você não precisa enfrentar isso sozinho. A crise é um problema coletivo e a solução também precisa ser. As políticas econômicas adotadas pelo governo Lula, aumento de gastos públicos, intervencionismo estatal, incerteza regulatória, carga tributária esmagadora, criaram um ambiente tóxico para os negócios. Os dados são inequívocos. 5.280 empresas quebraram em apenas um ano. Milhares de empregos foram destruídos, bilhões em riqueza foram perdidos. Mas ainda há tempo para mudar. O Brasil tem recursos, tem pessoas talentosas, tem potencial imenso. O que falta é liderança que entenda que o papel do governo não é controlar a economia, mas criar as condições para que ela floresça. Precisamos de reformas que simplifiquem a vida do empreendedor. Precisamos de redução de impostos, de menos burocracia, de respeito aos contratos, de segurança jurídica. Precisamos de um governo que entenda que empresas não são inimigas, mas sim parceiras na construção de um país mais próspero. A pergunta que fica é: quando vamos aprender essa lição? Quantas empresas ainda precisam quebrar? Quantas famílias ainda precisam sofrer? Quantos jovens ainda precisam abandonar seus sonhos de empreender? O gráfico não deixa dúvidas. É um grito de socorro da economia brasileira. É um alerta vermelho que não podemos mais ignorar. Que esses dados sirvam de reflexão. Que possamos, como sociedade,
cobrar mudanças reais, porque o futuro do Brasil depende disso. E se você é empresário, trabalhador ou simplesmente alguém que se importa com o futuro deste país, você não pode ficar indiferente. Compartilhe esta informação, discuta com seus amigos e familiares. Cobre dos seus representantes, porque a mudança só acontece quando a sociedade se mobiliza. Obrigado por assistir até o fim. Não esqueça de deixar seu comentário sobre o que você pensa dessa crise. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e ative o sininho para receber mais análises como esta.